Boa tarde, pessoal. Voltando aí, o segundo vídeo, onde nós paramos sobre o CPC, o famoso Código Processual Civil. A gente fez uma breve introdução, né? E agora a gente vai entrar no primeiro tema. Que é os recursos do processo civil são meios de pedir ao juiz que reanalise uma decisão judicial, né? E reanalise para ver se não tem algum erro. Que aí, o que acontece? Vamos fazer uma breve simulação. Foi feita uma ação, né? O advogado entra com uma ação de cobrança, onde o devedor compra uma moto, um carro, e de repente ele deixa atrasar as parcelas. Aí cabe o autor, o dono da loja, entrar com a ação. Ele entra com a ação e vai para o Ministério Público. O Ministério Público denuncia, o juiz lê, se tiver tudo certinho, o processo, o réu ele é intimado. Após o réu ser intimado, ele vai ter 10 dias a 15 dias para apresentar a defesa. Ou seja, ele vai ter que procurar um advogado. Se caso ele não tiver condições de pagar o advogado e ele estiver enquadrado na lei, o juiz vai acionar a Defensoria Pública. Aí o Estado paga o defensor. Aí o que acontece? Vai ter a primeira audiência, né? A petição inicial, o juiz vai ler os autos, né? Vai ter a audiência de conciliação ou mediação. Aí vamos lá. Eles são importantes para garantir a correta aplicação da lei, proteger os direitos das partes envolvidas. Ou seja, tanto o réu, o autor, que está entrando com a ação judicial, como o réu, que está sofrendo a ação, ele está sendo processado. No caso, a pessoa que comprou um carro, uma moto, alguma coisa e não pagou. Essa pessoa vai ter o direito de resposta. Ela tem 15 dias para apresentar a defesa e aí dá continuidade ao processo. Então vamos lá. Princípios dos recursos civis, apelação, a pessoa pode pedir a réplica, agravo de instrumento, vai ter o embargo, pode ser embarcado, de declaração e recurso especial e recurso extraordinário. E no caso aí, se a pessoa, nós estamos aqui em Montes Claros, cidade que tem mais ou menos 400 mil habitantes, pelo fato de ter esse número de pessoas, Montes Claros já tem uma comarca, ou seja, tem um fórum. Mas de repente se pega uma cidade um pouco menor, não sei, cidade vizinha aqui que é Mirabela, não sei nem qual é a população de Mirabela, mas é bem possível que Mirabela pertence à comarca de Montes Claros. Ainda não tem um fórum. Então, Montes Claros dá o apoio a Mirabela. E suponhamos que essa causa, o autor entra e perde. Ele perde a causa, ele perde o processo. Ele pode recorrer à segunda instância. E aonde que é a segunda instância? Aí vai ser em Belo Horizonte, né? No caso aí já vai ser a segunda instância. Aí a gente já não vai falar mais juiz. Lá já não vai ser juiz, lá vai ser desembargador. Lá também já não vai ser promotor, lá vai ser procurador. E se caso inverte o jogo, por exemplo, aqui em Montes Claros, o devedor ganha. Um bom advogado, uma boa defesa, ele ganha, sei lá, justifica porque atrasou as parcelas, de repente estava desempregado, não tinha condições de pagar. O dono da loja, vamos supor, a Honda, recorre, Belo Horizonte, aí já não vai ser mais juiz, vai ser um desembargador, já não vai ser promotor, vai ser um procurador. Ganha. Aí a Honda ganha. Aí no caso quem perdeu foi o cliente, o devedor. Cabe ele recorrer para Brasília.
Aí, no caso, já não vai ser mais nem juiz e nem desembargador, vai ser ministro. Já vai ser ministro. E aí, dependendo da repercussão, se for um caso muito repercussão, muito conhecido, está na mídia, na televisão, no rádio, nas redes sociais, pode chegar até o STF, que é muito difícil. Né? Então, cabe os recursos, independente que são interpretados sem relação com a ação da parte contraditória. Próximo ponto, vamos lá. O recurso é subordinado que são interpostos em contradição, em contrarrazão a um recurso pré-existente. Ou seja, de repente, dá início à petição inicial, tem a primeira audiência de instrução, onde o juiz vai ficar conhecendo todo o processo, vai ver se não tem nenhum erro, né? Porque para fazer uma petição tem que estar tudo certinho, o tipo de ação, é uma ação de cobrança, qual é o valor da multa, quais são as partes envolvidas, tem que estar tudo certinho, o CPF do cobrador, o CPF do devedor, o endereço, tudo isso tem que estar bem especificado, senão o juiz pede anulação do processo, aí tem que começar do zero novamente. Terceiro ponto, os recursos totais que impugnam toda a decisão, né? Vai ser tudo analisado. Quarto ponto, recursos parciais, ou seja, vai ter várias audiências, né? Vai ter várias audiências. Você vai ter a primeira, que no caso é a petição, através da petição inicial, são 4 fases, quantos minutos? 7 minutos. São 4 fases do processo. Né? Primeiro, você vai ter a fase postulatória. Você vai ter a fase postulatória. Aí a gente vai ter o quê? A petição inicial. O advogado vai ter que pedir tudo certinho, tem um modelo, tudo certinho, colocando o nome da pessoa, o nome do réu, o nome das partes envolvidas, o nome da empresa, se for uma pessoa jurídica, né? Às vezes também não é uma pessoa física, é uma pessoa jurídica, mas aí vai ter o seu representante, né? No caso aí o presidente da empresa e o seu advogado de defesa. Depois disso vai ter a decisão conciliação. Aí o que acontece? O juiz vai tentar mediar, né? O juiz, de uma forma pacífica, né? Sem muito atrito, mas se caso não entrar em acordo, aí já vai vir a outra fase, que aí é a audiência de conciliação, e aí vai vir a impugnação. A juiz já não vai propor. Até então, a audiência de conciliação é mais dar uma proposta para ambas as partes, mas aí ele já vai impor. Né? É lógico, enquadrado dentro da lei, enquadrado dentro da Constituição, enquadrado dentro do Código Civil e do Código Processual Civil. E aí já não tem mais escolha. Aí a Justiça assumiu a direção. Segunda fase, aí vem a saneamento, que é o despacho, né, do processo. Aí vem a terceira fase, introdutória, vai ter a audiência de decisão e a última, o veredito. Né? Então, vamos falar aqui um pouco sobre esse quarto ponto, que diz o seguinte: o recurso das partes que impugnam o capítulo da decisão, né, o recurso envolvido, vinculado, que tem uma fundamentação específica, ou seja, o advogado já tem que vir preparado, ele tem a petição, o advogado de defesa também, ele vai ter acesso ao processo para ele ler e, baseado na sua leitura, formalizar a sua defesa,
do seu cliente. Aí a gente vai para o último ponto. Vamos para o último ponto. Aí o último ponto vai ser o quê? É um recurso livre que tem uma fundamentação mais flexível. Ou seja, vai ouvir os dois lados, né? Tanto o advogado de defesa como o advogado de acusação. Pois bem, já falamos um pouco sobre os recursos. Quantos minutos? 10 minutos. Vamos falar um pouco do prazo. O prazo do processo também tem prazo, né? Não pode deixar o trânsito em julgado correr à solta, não. Tem um prazo. Então vamos lá. No novo CPC, CPC quer dizer Código do Processo Civil, né, uniformizou o prazo para interposição dos recursos em 15 dias. Não pode passar de 15 dias. Porque se passar dos 15 dias, é anulado o processo, aí vai ter que entrar com um novo processo, tudo de novo, do zero. Então o prazo é de 15 dias. Com exceção dos embargos de declaração, que continuam a ter prazo de 5 dias. Com essa exceção. Toda regra tem sua exceção. Então vamos lá agora para o efeito dos recursos. Vamos falar um pouco dos efeitos dos recursos. A regra é o seguinte, é que os recursos não impedem a eficácia da decisão. Não vai impedir a eficácia da decisão. Salvo, exceto, salvo-se disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Se não, não. Vamos aprofundar mais um pouco. Vamos falar aqui um pouco sobre... falar um pouco aqui sobre os recursos à luz do novo Código do Processo Civil. Introdução. Então vamos lá. Flávio Jorge define o recurso como remédio voluntário. Um remédio voluntário apto a provocar dentro da mesma relação jurídica processual, vírgula, a forma, a invalidação ou o esclarecimento ou a integração de uma decisão judicial. Abre parênteses, Jorge, 2015, do Código, página, isso aqui é o livro dele, livro de 2015, página 2216. Aí vamos lá, segundo o autor, que é a autoridade, é o doutrinador, eu não conheço essa doutrina, mas estou conhecendo agora. Os recursos têm a função primordial. O que é primordial? É a coisa essencial, básica, fundamental, de sanar eventuais erros em decisões judiciais. Então vamos lá. O que acontece? Segundo o autor, o recurso tem a função primordial de sanar eventuais erros em decisões judiciais, bem como a saciar o natural inconformismo da personalidade humana frente aos julgamentos que lhe são desfavoráveis. Ponto. Nesse sentido, portanto, é correto afirmar que os recursos não criam uma nova relação processual, mas se inserem no mesmo processo em que foi prolatada a decisão recorrida. Ponto final. Há que se ressaltar ademais que existem critérios específicos estabelecidos em lei para que os recursos sejam admitidos. Interesse de recorrer inexistência.
de fatos. Tudo começa com fato, né? Por exemplo, há um crime, cometeu um delito, né? Por exemplo, o policial chega, vai fazer o boletim de ocorrência, boletim de ocorrência leva para a delegacia, chega na delegacia, o delegado vai ver se está tudo dentro da lei, é feito o inquérito policial, dependendo da situação, cabe fiança, o réu ele pode pagar a fiança e ir embora, apresentar o advogado chega, paga essa fiança, ou ele pode aguardar em prisão, né? Dependendo do caso, até sair o julgamento. Mas vamos continuar. Esses indícios vão poder decorrer tempestividade, regularidade formal. Tem que ter uma regularidade, ou seja, eu falei, tem que estar sempre enquadrado no Código Civil e no Código Processual Civil. Finalmente, o preparo. Ponto. Então vamos lá. De acordo com o artigo, agora a gente vai entrar dentro da lei, dentro do Código Processual Civil, que é a matéria de hoje, é a disciplina que a gente está estudando. Lá diz o seguinte, 496 do Código Processual Civil, vigente o rol de recurso disponível às partes são tanto o réu como o autor. Tem isso, apelação. Ele pode pedir a voz novamente para acrescentar alguma coisa, proferir alguma testemunha, algum documento que comprova alguma coisa, ou a defesa ou a acusação, ou acionar um perito, se for o caso, né? Extraordinário, o recurso especial. Embargo, quantos minutos? 17 minutos, a gente já está terminando. Em especial, extraordinário, em contrapartida ao novo Código Processual Civil. Traz uma redação diferente, a qual indica importâncias mudanças nesse âmbito. Ponto. O artigo 994 do Código Processual Civil de 2015. Aí o que acontece? Afirma que são cabíveis, ou seja, cabe, né? São cabíveis o seguinte recurso: apelação, agravo de instrumento, agravo de interno, embargo de declaração e recurso ordinário. Recurso especial, no caso, pode ser uma vara especial, juiz especial, por exemplo, a comarca de Montes Claros, aqui tem um fórum, vai ter várias varas, vai depender da área que vai ser esse processo, se ele é criminal, se ele é civil, se é um júri especial, né, ou se é um direito empresarial, um direito ambiental, ou um direito eleitoral, direito militar, enfim, tem várias áreas, né? Mas vamos lá. Cabe destacar que a lista descrita acima é o rol taxativo, não sendo admitidos os recursos descritos em quaisquer leis que não sejam federais. Ponto. Esta assertiva indica que, ainda que a União, que representa todos os estados, que são 26 unidades, mais o Distrito Federal, tem competência de criação de leis que determinem a geração de novas espécies de recursos, como ocorre atualmente no âmbito das leis 9.999 de 1995, recurso enumerado, e a Lei 6.830 de 1980, embargos refringentes. Quantos minutos? Já está terminando, 19 minutos, vou passar de meia hora. Então vamos lá. No texto do Código vigente, a espécie recursal, abre aspas, o agravo, né, comporta diversas formas distintas de interposição, como, por exemplo, abre aspas, o remédio dos autos, ou por instrumento, fecha aspas. Próximo parágrafo.
Tal fato não se repete o novo CPC, ou seja, o Código de Processo Civil, que criou a espécie. 20 minutos, quase finalizando. O que acontece? Provisório no mérito do processo que criou a espécie distinta para ele, ou nomear em seus incisos, ou seja, todo o Código Penal, seja o Código Civil, Código Processual, toda lei, ela tem uma organização, né? Ela começa lá com o preâmbulo, com a emenda. O que seria a emenda? A emenda nada mais é que, se fosse fazer uma comparação com nós, pessoas físicas, seria o número do RG, o número do CPF, é uma analogia. Vai ter o preâmbulo, que é a introdução, e depois vem o órgão que foi expedido isso. Porque uma lei, tudo começa com um projeto. Tem que ter um projeto. Por exemplo, ele pode ser iniciado na Câmara dos Deputados. Né? Hoje a Câmara, se eu não me engano, hoje tem 516 deputados federais. Esse projeto ele tem que passar por 2 sabatinas, tem que ter um sexto da votação em 2 turnos para ser aprovado. Foi aprovado na Câmara, tem que ir para o Senado. Lá a mesma coisa. Hoje a União está com 26 unidades, mas o Distrito Federal tem 27. Cada estado tem direito a 3 senadores. Da mesma forma, esse projeto ele tem que passar por uma votação, turno e retorno, e tem que ter um sexto do voto. Aí beleza, foi aprovado na Câmara dos Deputados, foi aprovado no Senado, aí vai para o presidente da República. Se o presidente não vetar, ou seja, interromper, aí o presidente sanciona a lei. Aí, a partir daquela data, está valendo como lei. E aí, com certeza, já é publicado no Diário Oficial da União. Mas vamos lá. Quando a este assunto feito no Código Processual Civil de 2015 para o Código do Processo Civil de 1973, que é o mais antigo, ponto. No texto do Código vigente, a espécie recursal, abre parênteses, agravo, aliás, fecha aspas, comporta diversas formas distintas de interposição, como, por exemplo, vírgula, abre aspas, o remédio nos autos, fecha aspas, ou por instrumento, ponto final. Aí o que acontece? Tal fato não se repare no novo Código Processual Civil, que criou a espécie distinta para ele, ao nomear em seu inciso. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter lá a emenda, né? O preâmbulo, todas as informações, o órgão que expediu, quando que essa lei foi criada, vai ter a divisão, o artigo, a cabeça do artigo, o caput, vai ter os parágrafos, vai ter os incisos, vai ter os itens, as alíneas e itens. Então, é tudo organizadinho. A lei é tudo organizadinho. E se caso essa lei ela sofrer qualquer alteração, que eles chamam de proposta de emenda constitucional, isso pode passar por uma sabatina também, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado. E se caso for aprovado no Senado, aliás, na Câmara e no Senado, e chega até o presidente e o presidente não veta, aí é mudado um trecho dessa lei. Ela não é mudada, ela não é revogada, ela apenas sofreu uma emenda. É como se fosse você pegar uma roupa, recortar e costurar de novo. Né? Recortar e costurar de novo. Chamada de emenda, né? Proposta de emenda constitucional.
Então vamos lá, que criou a espécie distinta para ele, ao nomear em seus incisos o agravo de instrumento, abre parênteses, cabível contra as decisões, quantos minutos? Estou terminando, 25 minutos. Contra decisões interpolatórias, como a tutela provisória e o mérito do processo. Fecha parênteses, estou encerrando, mais 5 minutinhos. O agravo interno cabível, contra decisão proferida pelo relator, e o agravo em recurso especial, ou extraordinário, cabível contra a decisão do presidente ou vice-presidente do tribunal, em conformidade com as hipóteses determinadas no artigo 1042. Quantos minutos? 26 minutos, 25, 26 minutos. Outra mudança proposta do Código Processual Civil de 2015 é o seguinte: a extinção da espécie infringente, a qual já era defendida pelo o novo Código. Entretanto, introduziu uma regra em seu artigo 942, que determina a necessidade do procedimento do julgamento com a presença de outros julgadores, outros juízes, né, em número suficiente para garantir a inversão do resultado inicial, sempre que o resultado da apelação não for dotada de unanimidade, ou seja, tem que ser unânime, completamente unânime. Houverem também importantes mudanças no prazo para ofertar o recurso, de acordo com o texto do novo Código de Processo Civil. Nesse âmbito, a redação de artigo 506 do Diploma Legal de 1973 foi aperfeiçoado, deixando extremamente claro que o prazo para a interposição do recurso é contado a partir da data em que a parte é intimada da decisão, ou seja, a pessoa deu entrada no processo, oferece a denúncia, chega o juiz manda intimar o réu tem 10 a 15 dias para apresentar a defesa. Segundo Flávio, quantos minutos? 27 minutos, já estou finalizando. Flávio Cheia Jorge, neste aspecto, o novo Código também definiu que a intimação deve ser dirigida aos advogados da parte, ou seja, tanto o advogado de defesa como o advogado de acusação. Em casos excepcionais, a própria sociedade de advogados. A gente vai parar por aqui, 28 minutos. Na próxima aula a gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso. Se você gostou, deixa seu like. Se não gostou, pode deixar o seu dislike. De qualquer forma, vai estar contribuindo para o crescimento desse canal. Beleza? Então, até a próxima. Valeu, tchau!